voz de Jesus era como o som de muitas águas. Se você já esteve numa cachoeira grande, você entende exatamente o que João estava falando aqui. Você percebeu o ruído das águas caindo, se precipitando de uma cachoeira? É ensurdecedor, é impressionante, é forte, é poderoso. E assim foi a maneira que João ouviu a voz do Senhor Jesus. É uma voz poderosa, uma voz, enfim, que ocupava aquele ambiente de uma maneira maravilhosa. Um dia a gente vai ouvir essa voz falando conosco, nos recebendo, nos chamando para estar por toda a eternidade. Voz gloriosa de Jesus. Na cruz ele teve que bradar sem força quase, dizendo: está consumado. Mas aqui ele pode bradar e dizer: eu sou o primeiro, eu sou o último, alfa e ômega. Eu venci morte, venci o inferno, eu tenho as chaves. Voz de autoridade, voz de poder. Essa voz do Senhor Jesus está em comando. Ele dirige todas as coisas, a gente deve manter a nossa fé. Fala ainda da espada que saía da boca de Jesus, uma espada de 2 gumes. Significa que nada pode se opor à palavra que o nosso Senhor fala, aquilo, a palavra de Deus, porque Ele mesmo é a própria palavra de Deus. A espada, a mesma palavra que criou o mundo, segue determinando os desígnios de Deus que vão acontecer sobre a terra. Por isso a gente se refugia nesse Senhor que tem todo o controle, todo o poder e toda a autoridade. E João ainda fala que o rosto de Jesus era como o sol na sua força. Meu querido, quando a gente tenta, meu querido e minha querida, quando a gente tenta olhar para o sol no meio-dia, quando você está olhando por alguma nuvem, você não consegue. A força do sol, os raios solares são fortes demais, nos deixam cegos. E aqui João, quando ele tenta olhar, ele vê essa realidade, a glória de Jesus se manifestando, ele perde as forças. E é necessário o Senhor Jesus reanimá-lo e começar essa conversa, começar esse tempo de revelação, não somente para João, não somente para aquelas igrejas ali na Ásia Menor, mas para a gente, nós que somos discípulos de Jesus, que seguimos ao Senhor ainda nos nossos dias, ainda nesses dias de tanta incredulidade em que o amor se esfria, a gente segue crendo nele e a mensagem dele segue sendo verdadeira para a gente, começa a revelar coisas. E como eu falei, esse não vai ser um estudo escatológico, com detalhes escatológicos, mas vão ser revelações que vão nos ajudar a manter a nossa fé. E a primeira revelação que a gente vai estudar, importantíssima e simples, é que Jesus, ele está vivo, glorioso e com todo o poder e autoridade sobre a terra. Simplesmente isso. Para mim isso traz refrigério, para mim isso traz alegria, para mim isso traz paz. Jesus está vivo, Jesus está glorificado, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre os céus e a terra. E é isso que a gente vê justamente nesse primeiro momento em que ele interage com João. Ele é o primeiro e o último. Ele cumpriu a sua missão como Messias, foi morto, mas está vivo. E agora tem glória e autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo. Ainda a morte estava sob o poder de Satanás e que ele usava isso, Jesus brada, né? Onde está, a morte, tua vitória? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Não, nós não estamos mais destinados à morte. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, recebe vida e vida em abundância. Essa é nossa realidade. Não, nós não estamos mais destinados ao inferno, mas nós estamos destinados às moradas do Altíssimo pela eternidade, o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a realidade. Nós precisamos ter essa visão glorificada de Jesus, olha, de não somente glorificados, mas com poder e autoridade. Eu costumo dizer, muitas vezes, pessoas que vêm de uma tradição
católica, de uma tradição que bota muita ênfase nos ícones, nas imagens. Eu costumo dizer, eu visito muitas igrejas, muitos templos católicos na Europa, aqui mesmo no Brasil, pelo lado cultural, pelo lado artístico, mas eu confesso uma coisa para vocês, me causa até um pouco de medo, assim, aquelas imagens que a gente vê nesses ambientes, porque naquela época se usava aquilo para tentar infundir um temor e contar uma história, mas gente, parece que essa ênfase ficou tão marcada em tantas pessoas e que causou uma mentalidade religiosa, sabe, que não está alinhada plenamente à verdade bíblica. Então você vê ali Jesus, sempre naquelas cenas do sofrimento, os apóstolos, né, em drama, sofrendo e tantas coisas. Se o sofrimento faz parte da nossa jornada, sim, mas a visão que nós temos que ter, nos motivando a seguir avante, inclusive em momentos como esse, é essa visão que João teve. Jesus não é mais aquele sofredor na cruz, ele é o leão que tem autoridade, que tem uma roupa gloriosa, está cingido com um cinto dourado, tem toda a autoridade, os olhos brilham como chamas de fogo. Tenha essa visão de quem Jesus é. Não se ligue com as visões do passado, com as visões de um Jesus abatido. Não. Tem um hino super antigo que diz: eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor, mas eu creio num Cristo de rosto alegre, porque eu creio num Cristo que é vencedor. Glória a Deus. Nesses tempos, glorifica o Senhor por dizer: eu sei, Jesus, que Tu és esse Rei. Jesus, a primeira revelação que eu quero que você guarde: Jesus está vivo, está glorificado e tem todo o poder e autoridade sobre a face da terra, sobre o mundo espiritual, sobre todas as coisas. Somente isso? Não, tem um pouquinho mais que a gente ainda vai ver hoje. Jesus, esse Jesus vivo, poderoso, ele começa então a conversar com João a respeito de mensagens que ele tinha. E essas mensagens são destinadas às 7 igrejas supervisionadas por João. Jesus tinha algo para comunicar. Na visão de João você vê que ele está passeando em meio a 7 candeeiros de ouro e tem na sua destra, sua mão direita, 7 estrelas. E o próprio Jesus explica o que estava acontecendo ali. Se você já leu o Apocalipse, você sabe muito bem. Ele diz que 7 candeeiros de ouro eram as 7 igrejas. Naquela região, você pode ver aí no mapa a linha, né, ligando essas 7 estrelas e esses 7 candeeiros de ouro. Mas também na mão de Jesus haviam 7 estrelas. E Jesus explica que as 7 estrelas são 7 anjos. E esses anjos nada mais são do que os pastores e os líderes que estavam localmente responsáveis por cuidar dessas igrejas. São líderes que Jesus estabeleceu para pastorear, para cuidar, para garantir que aquele grupo, que a igreja, né, a palavra eclesia, pessoas que são chamadas para fora da realidade do mundo e para viver dentro do reino de Deus, expressando o reino de Deus. Havia uma mensagem para elas. Jesus explica isso, mostra e a partir daí ele começa a dizer: manda essa mensagem, manda uma mensagem para que os líderes da igreja, para que as estrelas que estão pastoreando as igrejas possam estar comunicando, possam estar orientando o seu povo, aqueles que estão debaixo da sua liderança. Quem esteve aí com a gente na Kadosh em 2019, nós tivemos 2 módulos, né, do seminário da Escola de Liderança com Excelência, que é um material que eu desenvolvi baseado no mestrado lá nos Estados Unidos, onde a gente trata sobre questões de liderança. No ano passado foram questões bíblicas, questões científicas, nós tratamos, eu estive ministrando esses dias sobre outras áreas, os outros módulos, a parte de autoconhecimento, de como o líder deve se desenvolver sua competência, planejamento estratégico, enfim, tantas coisas que a gente tem ministrado e cada vez mais eu estou convencido do papel fundamental que um líder tem na família, na igreja, no trabalho, na comunidade, num governo, seja ele da cidade, seja ele de um estado, seja da nação.
quantos prejuízos têm sido acarretados justamente porque líderes não têm cumprido o seu verdadeiro papel, não têm tido uma visão, uma mensagem, não têm mobilizado os seus grupos, os seus liderados para alcançar. E aqui eu vejo a preocupação de Jesus com os líderes. Ele diz: líder, você tem uma missão a cumprir. E eu tenho observado certas coisas. Essa missão não está sendo cumprida a contento, não está sendo cumprida da maneira como eu quero. Então eu vou comunicar contigo, eu vou te falar alguma coisa, eu vou te dar orientações. E se você conseguir agir, se você conseguir, quando você conseguir colocar isso em ação, as mudanças vão acontecer, os resultados vão acontecer e os benefícios também virão. Então, é fundamental, essa época que a gente está vivendo no Brasil, é o momento de se levantar em líderes que possam, sabe, cheio de valores cristãos, nós, né, levantarmos bandeiras necessárias para o bem do povo, para garantir que as pessoas vão estar realmente sendo cuidadas, sendo protegidas. E digo que historicamente nós temos um vazio muito grande nisso. Então fica o desafio aqui, líderes, estejam sempre sensíveis ao que Deus quer fazer. Você é fundamental para a mudança de realidades, para que o mal não se estabeleça e para que os propósitos benignos, santos e proveitosos de Deus possam se estabelecer nas mais diversas dimensões na qual você atua, começando na tua família, depois no contexto do teu trabalho, na igreja, na comunidade. Precisamos de gente assim para mudar o Brasil, para mudar a cidade e trazer, né, os princípios, os valores do reino de Deus sobre a terra. Agora veja bem, quando Jesus está comentando isso, primeira coisa, ele está caminhando no meio dos candeeiros, caminhando no meio das igrejas. Jesus não está distante do seu povo, ele está caminhando, ele está próximo, e outra coisa, ele está olhando o que está acontecendo. Nada é oculto desses olhos como chamas do Senhor Jesus, porque ele é onisciente, ele conhece, ele como Deus conhece todas as coisas, e ele claramente, quando vai preparar essa mensagem para os líderes dessas igrejas, ele tem uma clareza, você vê muito bem, ele diz: eu conheço a tua realidade, eu sei o que está acontecendo aí na tua igreja, eu sei as pessoas que estão aí, eu sei a realidade de cada uma dessas igrejas, e por isso eu tenho uma palavra específica para você. É interessante a gente notar isso, né? A palavra que Jesus tinha para o líder e para a igreja de Éfeso não era a mesma de Esmirna, não era a mesma de Laodiceia, nem de Sardes. Jesus conhece a nossa realidade bem, de uma maneira muito específica. Gente, nós não conseguimos esconder nada do nosso Deus. Ele nos conhece, e é interessante que ele conhece as virtudes, mas também os erros, né? Imagina nós, muitas vezes, né? Eu tenho uma característica de ser um pouquinho perfeccionista, né? E quando eu vejo pessoas ao redor que não têm essa característica, eu fico sem entender, eu fico assim inconformado. Até às vezes eu brincando, né? Eu digo: poxa, eu pareço legal, mas se eu fosse Deus, gente, olha, eu ia agir de uma maneira muito dura. Mas olha como o nosso Jesus nos ama. Ele conhece quem nós somos, nossas limitações, nossas falhas, nossos pecados, nossos tropeços. Mas mesmo sabendo de tudo isso, como ele conhecia dessas igrejas lá da Ásia Menor, ele conseguia ver virtudes, e ele sempre tinha uma palavra de restauração, uma palavra de amor e uma palavra que queria direcionar essas pessoas a uma mudança e um arrependimento que os tornassem vitoriosos. Em todas essas cartas, todas essas mensagens a essas igrejas, Jesus não ignorava os problemas, os erros, os pecados, as falhas, mas ele dizia: eu tenho uma mensagem de amor, eu quero o teu arrependimento, eu quero a tua mudança, eu quero a transformação dessa situação, porque eu quero que você seja um vencedor, que vai estar por toda a eternidade no tabernáculo de Deus. Gente, que a gente esteja comunicando o Evangelho às pessoas, que a gente esteja como filhos de Deus, como ministros de Deus, anunciando, pregando, profetizando, alertando ao ímpio, mas sabendo que o objetivo da nossa mensagem
é mudança, é arrependimento, é a transformação que vai vai aproximar a pessoa de Jesus, vai fazer cada pessoa obedecer os mandamentos do Senhor, do Deus que não tem alegria na morte do ímpio, mas tem alegria que o ímpio se converta e viva. E essas mensagens em particular era: eu quero que tu sejas um vencedor por toda a eternidade, que possa viver no tabernáculo de Deus, que a gente possa ter esse mesmo amor, essa mesma sensibilidade de Jesus. Até porque imagina ele olhando para a nossa vida. Ele não vai querer a nossa condenação, ele vai querer a nossa transformação. E aqui o ponto-chave é: qual a resposta que as pessoas dão às mensagens que Jesus envia? Esse tempo de corona, esse tempo de coronavírus, esse tempo de angústia, certamente Deus está falando, certamente Deus está levando as pessoas a refletirem qual o sentido da vida. Talvez pessoas afastadas de Deus agora estão percebendo que como a nossa vida é passageira, como nós somos frágeis, como a gente tem limitação em chegar e viver e garantir que nós vamos ser bem-aventurados, felizes e bem-sucedidos. Jesus está batendo à porta. A questão é: qual a resposta que nós damos? Qual a resposta que eu tenho que dar? Qual a resposta que você vai dar ao chamado de Jesus? Quando a gente olha essas igrejas, me chama muita atenção. Você vai começar a ver aí que cada uma delas basicamente tinham as virtudes que Jesus conhecia. Com exceção de uma igreja, Jesus via virtudes nas demais. E também tinham limitações. Com exceção de duas igrejas em particular, todas as outras tinham limitações, pecados, fraquezas, problemas que estavam acontecendo. Você vai ver aí no quadro, por exemplo, que a gente montou, que em cada uma Jesus é bem específico. Ele trata claramente dos problemas que estão acontecendo aí. Então, é necessário ouvir a mensagem de Jesus. Esses dias, semana passada, eu estava orando e Deus me deu uma palavra muito desafiadora também para mim mesmo, sobre nós ouvirmos o que o Espírito quer nos falar. Davi estava vivendo uma vida normal depois de ter assassinado Urias, depois de ter adulterado com a esposa dele, Batseba. Estava vivendo tranquilamente. Não estava atento à verdadeira mensagem de Deus para ele naquele momento. Foi necessário o profeta Natan vir e confrontar e fazer ele entender que ele estava fora do prumo. O Espírito levantou o profeta Natan para ter uma mensagem direta de exortação e de mudança para Davi. E é isso que acontece aqui. É interessante que Jesus manda João falar ao anjo da igreja essa mensagem. No final: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. O Espírito Santo está entre nós, querendo nos conduzir, nos aproximar para essa realidade do que Jesus tem. Veja bem, já para o final dessa sessão que nós estamos fazendo hoje, olha a realidade dessas igrejas. Você vê Éfeso. Éfeso era uma igreja trabalhadora, tinha uma doutrina correta, mas não basta trabalhar para Jesus. Nós precisamos amar a Jesus. Nós precisamos ter essa motivação que não vem da religião humana, a motivação que vem do amor que nós temos pelo Senhor Jesus, por entendermos a obra que Ele fez. Você vê Esmirna, era uma igreja que se destacava porque ela tinha uma constância espiritual, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, uma igreja que deveria perseverar. Jesus não relata pecados ou fraquezas nessa igreja. Ela novamente desafia a história da teologia da prosperidade, porque ela era uma igreja com limitações, era uma igreja pobre, mas ela era perseverante nos propósitos de Deus. E você vê, cada uma, Pérgamo tinha a característica da perseverança, que coisa importante e fundamental. Mas Pérgamo começou a deixar que ensinos errados, doutrinas hereges se estabelecessem. Jesus não está no barco dos falsos ensinadores, dos falsos profetas. Gente, nós precisamos cada vez mais conhecer a palavra de Deus, entender esse livro, estudar esse livro, meditar nele, senão nós vamos correr riscos de sermos levados por qualquer vento de doutrina, um vento de ensino. O vento é uma coisa passageira, mas é uma coisa que pode nos causar impacto, e essa é uma preocupação que Jesus tinha. Queria que o seu povo em Pérgamo não tolerasse ensinos errados,
ensinos e doutrinas que não vinham dele, porque quando você ensina algo errado, tem gente que vai viver aquele ensino, e se você ensina algo que não está alinhado à palavra de Deus, você está sendo um cego que está conduzindo outros cegos, e o final vai ser perdição. Vamos honrar, amar e sermos responsáveis com a doutrina da palavra de Deus. Em Tiatira, mais uma igreja, ali fala que era uma igreja que tinha amor, serviço e fé, mas também havia algo errado, deixava que ali não tinha disciplina, não havia ordem, a liderança não estava conduzindo as coisas da maneira correta, ao ponto que uma mulher, Jezabel, ocupava espaço, agia, fazia o que queria e não havia autoridade ministerial, autoridade pastoral para colocar as coisas no lugar certo. A igreja de Deus é um local de autoridade, é um local de submissão e é um local onde nós nos submetemos a Deus, a sua palavra. Isso não estava acontecendo ali. Sardes era uma igreja com desafios tremendos. Ali apenas alguns que mantinham a sua pureza. Quantas realidades, infelizmente hoje, dentro de um contexto de igrejas cristãs por aí, alguns apenas mantêm dentro de congregações, só alguns estão perseverando, mas a realidade de Sardes é que ela parecia ser uma igreja estruturada, funcionando, viva, mas na verdade era só uma aparência, não tinha vida espiritual. Jesus conhecia isso e estava alertando bem diretamente. Além disso, Filadélfia, essa igreja é outra igreja que Jesus não aponta falhas, não aponta pecados. Pelo contrário, era uma igreja que guardava a palavra e por isso tinha promessas e bênçãos tremendas. A última igreja que a gente vê é justamente a de Laodiceia. E essa igreja em que Jesus não consegue ver virtude nenhuma. Ele não consegue elogiar nada. Você vê que nas outras, mesmo em situações difíceis, tinha alguma coisa que Jesus ressaltava como positiva. Essa igreja não tinha. E é interessante que a característica dessa igreja era da mornidão, do orgulho e de uma falta de consciência da sua realidade espiritual. Laodiceia era interessante porque era uma igreja que estava localizada, uma cidade localizada numa confluência de estradas daquela época. Por causa disso era importante para o comércio. Era uma cidade próspera, produzia lã que era utilizado para fazer roupas, tecidos, produzia um unguento que era utilizado para colírio, para os olhos. Ou seja, ela se dizia, como o próprio Jesus fala, sou rico, tenho prosperidade, tenho tudo, não me falta nada. Essa era a visão humana, mas na visão espiritual que Jesus tinha, ele dizia, tu não sabes que tu és miserável, que é pobre, cego e nu. Ele destrói aqueles elementos humanos que eram motivo de orgulho para Filadélfia e começa a mostrar que espiritualmente eles deviam procurar a riqueza verdadeira, o ouro que vem do Senhor. Fala sobre nossas obras verdadeiras que vão passar pelo fogo, ser julgadas, mas vão perseverar, obras de cumprimento da palavra de Deus. Ele falava justamente não somente o ouro, mas de vestes, comprar roupas, ou seja, nós estarmos cobertos com a santidade do Senhor. E falava ainda de unguento para os olhos, para a gente ter a visão espiritual, a unção do Espírito que abre nossos olhos para a realidade espiritual, para a gente entender as coisas que Jesus tem para cada um de nós. Pense nas igrejas que realmente agradam a Deus. Avalie se nós individualmente estamos agradando ao Senhor. Que tipo de mensagem Jesus nos daria? Mas é interessante que mesmo para a igreja de Laodiceia, tão afastada, tão miserável, ele tem uma palavra de restauração e diz, olha, eu repreendo e eu castigo aqueles a quem eu amo. Jesus ama mesmo quem está em práticas terríveis, ele tem algo bom para fazer, ele tem uma mensagem de mudança, de arrependimento e de transformação. E é esse Jesus que nós servimos, e essa é a segunda revelação simples, mas importante e fundamental sobre o Apocalipse. Sabe qual é? Jesus se importa, fala com sua igreja. Jesus se importa e fala com sua igreja, porque Ele é aquele que caminha no meio da sua igreja, Ele que está perto, Ele que está presente. Jesus fala conosco aquilo que a gente precisa ouvir. O Espírito de Deus está na igreja do Senhor para nos comunicar. E os anjos das igrejas, os líderes da igreja, precisam ser a voz profética, que vão ensinar, que vão conduzir, que vão exortar, porque a nossa meta é cumprir a nossa missão aqui nessa terra e chegar no momento que a gente vai estar
no tabernáculo eterno de Deus. Primeira revelação que nós vemos em Apocalipse: Jesus está vivo, glorificado, tem todo o poder e autoridade. E a segunda, esse Jesus não somente está vivo, com poder, com glória, com autoridade, mas ele se importa com a sua igreja. Ele está no meio da sua igreja e ele fala com a sua igreja. E se nós ouvirmos, nós vamos ser bem-aventurados. Não importa se a situação é fácil ou é difícil, se é de bonança ou é de dificuldade, ele está conosco, caminha no nosso meio. Não somente caminha, ele olha, ele observa a nossa maneira de viver nossas ações. Sabe o bem que temos feito, mas também sabe o mal, os tropeços, os pecados, os erros cometidos. Mas sabe o que? Ele fala conosco, ele tem uma mensagem de arrependimento, de mudança, porque ele nos ama. Ele tem inclusive repreensão e castigo para provar que ele nos ama, porque o Pai quer o melhor para o Filho, Deus quer o melhor para nós, e Jesus, justamente através dessa mensagem, ele quer dizer: eu quero que vocês estejam sendo transformados, porque o destino que eu quero para vocês é que todos sejam vencedores, todos sejam vencedores. Vamos ouvir o Espírito de Deus, aquilo que ele está dizendo para a igreja, porque quando ouvimos e obedecemos, nós vamos nos enquadrar nessa realidade de vencedores que nós vemos sendo ministrado aqui por Jesus a João. 2 revelações por hoje, espero que isso te dê ânimo, te dê fé. A gente está chegando já quase 1 hora aqui juntos. Se você teve a paciência de chegar até aqui, nós vamos orar encerrando esse momento. Esse momento vai ser um momento de confiança, porque Jesus está vivo, glorificado, todo-poderoso, tem o domínio sobre tudo, e também ele está junto de cada um de nós, ele está com a sua igreja, nos olhando, nos observando, e com a sua palavra para nos orientar, para nos exortar, nos edificar e nos consolar desse tempo. Vamos orar juntos. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo de nós estarmos meditando a respeito da Tua palavra, ouvindo a Tua voz falar conosco. Quero orar nesse tempo e pedir que o Senhor esteja abençoando cada membro da Missão Apostólica Kadosh, a liderança, cada pessoa que está aliançada com essa igreja, Senhor, e todos que estão ouvindo esse vídeo, que a alegria daqueles que conhecem o Senhor possa estar se manifestando e vencendo a tristeza dos que estão abatidos nesse tempo, meu Deus. Meu Pai, que a fé esteja sendo renovada, que a esperança esteja sendo renovada, por sabermos, Jesus, que Tu estás no controle de todas as coisas. Tu dominas sobre tudo, a autoridade é Tua, o poder é Teu. Te damos graças por isso, Senhor. E peço aquelas vidas que talvez estejam agora mesmo sendo afetadas na sua saúde por algum motivo, ou mesmo por esse vírus, Senhor, que o Senhor esteja, o Teu Espírito Santo esteja vindo sobre esses corpos, Senhor, trazendo restauração, trazendo ânimo, trazendo cura, trazendo uma mudança dessa realidade. Oramos para que o sangue do Cordeiro esteja ministrado sobre a casa, sobre os umbrais da casa de cada crente, de cada cristão, de todos esses que esperamos e confiamos em Ti, Senhor. Que a Tua proteção esteja sobre nós. Oramos pelo Teu povo, pela Tua igreja, guarda-nos, Senhor. Oramos pelo Brasil nesse momento, que a Tua proteção esteja sobre esse país. Sabemos que já existem pessoas enfermas, gente morrendo, mas, Senhor, nós oramos que o Senhor esteja protegendo, que os Teus anjos estejam guardando, que esse seja um tempo de despertamento, de avivamento, de salvação, que essa dificuldade, que essa enfermidade, Senhor, leve as pessoas a ouvirem o chamado do Teu Espírito Santo para o arrependimento, para a mudança, para poderem ser vencedores e estarem contigo eternamente. Oramos, Senhor, pelo mundo. Senhor, o mundo está nas Tuas mãos, do Senhor é a terra, Senhor. Tu tens todas as coisas debaixo do Teu controle e nós Te adoramos nesse momento, cientes disso, sabendo que Tu controlas a tudo, meu Deus. Seja engrandecido. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, fortalece, Senhor, e que nós possamos ser levantados nesses tempos do fim, não como pessoas preocupadas, desesperadas, agoniadas, mas como pessoas que sabem que a nossa salvação está próxima, Senhor, e que Tu és o nosso Senhor, glorioso, presente no nosso meio, que tem todo o poder e toda a autoridade. Oramos assim com fé, Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue acompanhando aí as redes sociais da Kadosh, seja o Facebook, o YouTube, seja abençoado, esteja ligado em oração. É tempo de estarmos orando, adorando a Deus, dando testemunho às pessoas.
Também, se tiver tempo e necessidade, tem algumas mensagens aí nas redes sociais. Siga a gente, vamos estar juntos, né, aproveitando a tecnologia para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que a gente esteja junto em breve mais uma vez, seja por aqui ou seja presencialmente, aí, assim que esse momento passageiro passar. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, a tua família, ao teu ministério, a tua cidade, em nome de Jesus.